Bem-vindo à quarta temporada do Portcast, o conhecimento que vem de dentro das paredes da escola e chega até você. No episódio de hoje, os alunos Luiz Guilherme, João Gabriel e Manuela conversam com Guilherme Miyahira sobre gestão de negócios. Oi, boa tarde. Eu sou o Luiz Guilherme, aluno do primeiro colegial do Portinari Pretoriano, e eu tô aqui junto com o Gabriel Pavan e com a Manuela Quartucci, e hoje a gente vai entrevistar o Guilherme Miyahira sobre o tema gestão de negócios. Oi, pessoal. Muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje com vocês. É uma honra poder contar um pouquinho da história e contar um pouco dessa trajetória desses 10 anos no empreendedorismo aqui em Avaré. Então, para começar, vamos lá do início mesmo. Bora lá. A gente queria saber qual que é a sua formação. Minha formação, olha, eu não tenho nenhuma formação acadêmica formal, tá? Só que em contrapartida, eu tenho vários cursos. Então, assim, desde sempre, desde quando eu comecei essa trajetória, eu comecei a fazer curso de gestão, zerei todos os cursos do Sebrae, como eu não tinha condição na época de pagar algum curso, então fazia esses cursos gratuitos. Aí depois, quando eu comecei a ter um pouco mais de condição, aí eu entrei em alguns cursos, de alguns cursos técnicos que tem aqui em Avaré, na região, e no curso de gastronomia que é da Nagoya Sushi School, que é a única escola que ela é reconhecida pelo governo japonês. Tanto que eu sou o único sushi man da região Avaré, Botucatu e região, reconhecido pelo governo japonês. Eu tenho um certificado de proficiência muito interessante, que vale na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, que é de boas práticas, que pode ver, no Japão, grávidas podem comer sushi normal, né? Aqui no Brasil, alguns médicos proíbem. Mas por que eles proíbem? Não é, lógico, carne crua pode fazer mal, se mal manuseada, né? Então nessa proficiência pega muito isso. Pega de como que a gente faz esse manuseio do pescado para que o consumo seja seguro. Por isso que no Japão é tranquilo, sabe? Sim. Então eu tenho vários cursos técnicos e profissionalizantes nas minhas áreas mesmo, mas assim, nenhuma formação formal mesmo de uma faculdade. Muito legal ver que não necessariamente precisa ter uma formação formal para a gente atuar em alguma área. Com certeza. Para empreender. Facilita. Mas... Hoje em dia, cada vez mais os cursos técnicos estão sendo reconhecidos. Sim. E muitas vezes até mais do que faculdades. Realmente. Mas depende bastante também, né? Porque um curso técnico ele é muito bom, só que uma faculdade é muito mais completa. Mas depende da área que você vai atuar. Às vezes o curso técnico ele é um curso menor curto, né? E você consegue ter mais foco naquele específico, né? Vamos dizer assim. Então a gente poderia dizer que a sua trajetória profissional começou desde muito cedo com esses cursos. Você já começou a trabalhar fazendo eles? Não. Foi assim, é legal isso também. Desde pequeno, vocês têm quantos anos? 15 anos. Quando eu tinha 15 anos, eu morava no Japão. E nessa época, eu estudava, fazia o colegial, e eu comecei a ver meus pais trabalhando em fábrica. Trabalhar em fábrica é muito difícil. Ainda mais no Japão. Se trabalhar em chão de fábrica no Japão, você não consegue encostar. Um exemplo, você ficava encostada, o seu chefe já brigava. E eles trabalhavam de 12 a 16, 18, às vezes 18 horas por dia. Então eu via que aquilo lá era muito cansativo. Então desde os 15 anos eu falo que eu não queria aquilo para minha vida e que eu queria ser um administrador de uma multinacional. Só que eu nunca imaginei que eu poderia ser um CEO, né, hoje em dia, da minha própria empresa. Mas eu sempre quis, assim, trabalhar em uma empresa, ter um cargo alto, mas eu sabia que eu ia ter que ralar muito para isso, né? Não queria que fosse em chão de fábrica, porque você tem muito menos liberdade e é muito mais trabalho braçal, né? E você não tem muito... As pessoas que estão lá, elas estão o quê? Trabalhando para pagar as contas, sabe? Elas não têm pretensão de, eu vou entrar nessa empresa, vou crescer, ter um plano de carreira. Então eu não queria aquilo para minha vida e eu não queria aquilo para a vida dos meus pais. Então desde sempre eu queria ser um administrador. Aí quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a estudar. Aí eu comecei a abrir algumas empresas, só que não deram certo, desde os 18 anos. Até que eu com 18 anos, abri meu primeiro CNPJ. E foi indo. Daí não deu certo o negócio, eu tentei de novo, aí estudava mais um pouquinho, porque eu falei nisso daqui que eu não tinha esse conhecimento, não tinha essa experiência. E foi indo. Até dar certo de abrir na casa e trabalhar bastante mesmo.
e ter sucesso, graças a Deus. Então a gente percebe que você sempre teve um objetivo na sua vida, né? E como que surgiu o Na Casa? Legal. O Na Casa surgiu em 2015. Eu com um amigo meu, a gente foi fazer um curso em São José dos Campos, no Senac. A gente fez um curso de sushi, eu fiquei uma semana, eu fiquei 2 semanas, ele ficou uma. E a gente decidiu, quando a gente voltar, a culinária oriental, japonesa em específica, ela tava assim, começando a crescer. Isso, tava quase chegando no boom que ela deu, porque depois de uns 3 anos que eu abri em 2018, que realmente deu o boom, né? E tinha vários restaurantes japoneses, não só em Avaré, mas abriu muito restaurante no Brasil inteiro. E a gente tava lá em São José, a gente fez o curso, de início eu ia ajudar minha tia, só que daí a gente falou, não, vamos abrir um restaurante, vamos abrir um delivery. Só que a gente não tinha condição nenhuma, a gente não tinha um espaço pra abrir alguma coisa, né? Aí que os pais dele perguntaram se a gente não queria usar o fundo da casa. Foi aí que, beleza, topamos. E a gente abriu na casa com R$50 meu, R$50 dele, emprestando R$50 do pai dele. E um cartão de crédito. E a gente usou o fundo da casa, fizemos um marketing ali e começamos o nosso delivery. Legal. E vocês começaram com o delivery. Esse mercado já estava crescendo? Todo mundo já percebia como era muito mais fácil pedir em casa? Esse mercado realmente tinha dado esse boom já, como o iFood, por exemplo? Não, estava começando ainda. O que tinha muita entrega era de pizza, lanche, aí tinha bastante. Mas comida japonesa, primeiro que as pessoas estavam começando a conhecer. Né? Então muita gente, se hoje tem algumas pessoas que não gostavam, antes era o quê? Umas 80% mais, sabe? Então tava começando ali as entregas, só que a gente fez um marketing muito legal. E a gente, tinha bastante amigos, sabe, da nossa idade, que daí ajudaram a divulgar. E como não tinha, os restaurantes de Avaré, eles não faziam muita entrega, faziam muito menos. E como a gente montou só delivery, então assim, daí começou a ter uma saída boa. Mas aí depois a gente abriu, a gente desfez a sociedade, não deu certo, cada um seguiu o seu caminho, né? Mas aí eu abri um delivery mesmo. Aí eu abri um espaço físico, que era na Rua Bahia, e aí a gente começou com, oficialmente mesmo, um delivery. Legal. Eu queria entender qual o diferencial que teve você que fez você ter um melhor desempenho dentro do seu negócio, o diferencial do Na Casa. Diferencial do Na Casa? Olha, eu acho que uma palavra que define muito é comprometimento, sabe? Porque eu sempre fui muito comprometido com aquilo que eu sonhava, sabe? Igual eu tinha esse sonho com 15 anos, que eu queria ser um administrador de uma multinacional, né? Um presidente. Então eu sempre soube que eu ia precisar trabalhar muito. Então, quando a gente abriu Na Casa, tanto que daí meu sócio não quis mais, eu abri sozinho ali, meu pai era contra completamente. Como meu pai já faliu, já tinha quebrado, tanto que por isso que a gente foi pro Japão, foi para pagar as contas, ele tinha esse medo que acontecesse comigo também, né? Então, aí falou, não abre, vai trabalhar, sabe, ganha seu salário, presta um concurso, sabe, tem alguma coisa que você tenha mais segurança. Só que eu queria porque eu queria ir em busca do meu sonho. Eu sempre tive uma visão clara. Então, e isso eu acho muito importante, né? Você tem um sonho, beleza. Só que você tem que ter a visão clara desse seu sonho. Você tem que conseguir imaginar o que você quer. Eu me imaginava sendo... Eu sempre falei, quando a gente abriu o delivery, eu falava que a gente um dia ia ser o maior restaurante da região. Só que, nessa época, eu nem considerava o Tem Campai, Oriental Mix, o Garden, eu nem considerava eles como meus concorrentes. Porque não tinha nem como, sabe? A gente estava começando na casa. Hoje em dia, nós somos concorrentes. Só que antes era um delivery pequenininho. Então, eu nem considerava a gente como concorrente deles, pelo tamanho. Só que eu já tinha essa visão clara que eu queria ser o maior restaurante da região. E que eu ia trabalhar para isso. E foi ralado. Assim, então, eu acho que esse comprometimento eu acho que a palavra é a resposta. Porque foi bem trabalhado, viu? Foram anos. Um objetivo certeiro para o que você queria ir. Isso. Você tem que ter a visão clara, né? E correr atrás, porque assim, não vai ser fácil, tá? Não é... Bastante gente vê, né, o sucesso das pessoas, só que, nem imagino pelo que elas passaram. Foram anos. Dos meus 20, eu abri com 21. Dos meus 21 até os meus 27, eu trabalhei de segunda a segunda. E até hoje eu trabalho, mas não igual era antes, porque hoje eu fico mais na parte de gestão, né, e na parte estratégica.
Antes não, antes era na cozinha mesmo. Então ia de manhãzinha, entrava na cozinha de manhãzinha, atendia o almoço, depois ia pra casa um pouco, tomava banho, almoçava, já voltava pra produzir pra noite. Isso foi de segunda a segunda, sabe? Até que chegou um ponto que a gente não precisava mais. Tá, começou a dar uma tranquilizada assim nas contas. E aí a gente falou, não, vamos fechar a segunda, pelo menos a gente descansa um pouco, né? Então, você falou uma coisa que eu achei muito importante. O povo gosta muito de olhar para as coisas e só vê o resultado, não olham a trajetória. Você disse que foram anos de trabalho, Sim. muito esforço para chegar o que é o Na Casa hoje. Sim. Aí eu queria entender como que é gerir uma empresa como Na Casa, pra gente entender melhor como é esse processo. Como que é gerir Na Casa? Vamos lá. Eu acho que... Acho não, né? Tenho certeza que pra gente conseguir gerar qualquer negócio, primeiro a gente precisa gerir pessoas, né? Então, acho que isso é fundamental dentro do negócio. E hoje, Na Casa, a gente começou a tratar as pessoas de uma forma, assim, mais de perto. Então, eu comecei a trazer os colaboradores mais perto da gente e comecei a contratar profissionais que cuidam dessa área. Porque, pode ver, vocês, todas as empresas têm o quê? Tem um escritório, o RH burocrático que cuida da papelada, e a gente tem o financeiro, né, o comercial. Só que muitas empresas não têm o quê? O RH, a gestão de RH, que é o quê? A gestão de recursos humanos, que é o quê? Gerir as pessoas, né? E elas não têm isso. Porque do mesmo modo que a gente precisa ter uma pessoa para trabalhar no financeiro, a gente precisa ter uma pessoa para trabalhar com as pessoas, porque as pessoas precisam falar. Elas querem falar. Às vezes, eu pego um colaborador meu, ele tá insatisfeito, tá cansado, assim, e ele sempre foi muito produtivo. E ele, às vezes, já até pediu para sair. Só que o que acontece? Às vezes ele nem quer sair, ele só queria o quê? Há 3 meses atrás, ter conversado com alguém. Sabe? Explicado aquela situação, explicado a dor, o que ele tava passando. Então, às vezes, as pessoas elas só querem falar. E quando a gente consegue isso, a gente consegue ter o quê? Um turnover muito menor dentro da empresa, né? Que é a rotatividade de entra e sai dos colaboradores. E a gente consegue ter até uma confiança a mais deles, né? Porque a gente ia realmente, isso aí tem que ser... Tem que estar bem em cima mesmo, né? A gente tem que... não pode ser uma coisa falsa. Não, a gente se importa com isso. Porque 100 pessoas uma empresa não anda, né? Não move. Então acho que cuidar das pessoas em si, assim, já... E o mais legal é que muitas empresas falam que fazem isso que você explicou, de ter uma gestão com as pessoas, entender as pessoas, entender os funcionários, mas por trás, vamos usar um termo, por trás das câmeras, sim, a pessoa não vai atrás, ela só quer mandar o funcionário fazer e ela receber. Sim. Isso acontece muito, né? Isso é assim, mais comum. Normal não é, né? Mas é comum acontecer isso. Infelizmente. É muito comum. Porque tem custo, né? Tem custo. E você acredita que essa visão sua de hoje em dia mudou muito com aquela que começou lá atrás, nos seus 18 anos, tanto de gerir uma empresa, a cuidar dos funcionários? Mudou. Assim, a visão inicial de eu querer ser quem eu queria, não. Mas a visão de como funciona uma empresa, de como funciona uma companhia, sim. Porque eu não tinha experiência nenhuma. O que eu achava que era, meu Deus, sabe? Tanto que um dos aprendizados meu foi que em 2017 eu falei uma empresa. Eu tinha 24 anos, quebrei uma pizzaria em Avaré, fiquei com uma dívida gigantesca. E eu falo, igual eu falei que eu não fiz faculdade, né? Só que aquilo, eu ter falido a pizzaria foi uma mega de uma faculdade. Tanto que o valor que foi de uma faculdade mesmo, sabe? E eu falo que o que eu aprendi ali, né, valeu muito. O Na Casa não estaria onde está hoje se não tivesse acontecido isso. Porque foi aí que eu peguei mais em uns pontos que eu não me importava tanto, sabe? Eu aprendi na dor mesmo, que não é... Eu falo que eu tenho 3 grandes lições, né? E a segunda grande lição foi na pizzaria que se você é bom em algo, não significa que você vai ser bom em tudo. Então eu era bom em sushi. Meu negócio estava começando a ir bem. Estava no começo, mas estava começando a ir bem. E eu achei que eu poderia abrir outra coisa que eu ia ter o mesmo resultado. Mas não. Você tem sucesso naquilo que você se empenha, né? Então você precisa ficar em cima ali,
trabalhando em cima daquilo para que você consiga sucesso. E não simplesmente porque você tem um negócio de sucesso e abrir outro, você não vai dar a mesma atenção, vai ter o mesmo resultado. Qual a missão e os valores do Na Casa que você teve na hora de fazer a criação? A missão é a missão desde sempre, que é conseguir levar sushi e a culinária oriental para o máximo de pessoas possíveis, com uma qualidade e com preço justo, porque hoje em dia a qualidade é difícil, assim, porque é cara, sabe? É muito caro, hoje as coisas subiram bastante, sabe? Então para você ter uma qualidade, você precisa elevar seu preço, não tem como, só que com preço justo. A gente a gente conseguir ter margem, né? Uma margem boa, e que os clientes também que a gente não, como posso falar, não abuse dos clientes, sabe? Porque muita gente às vezes até quer experimentar, fala que não gosta, mas tem vontade, mas tem medo, sabe? E então assim, antigamente era mais difícil, né? Antigamente as pessoas nunca tinham comido mesmo. Hoje em dia, como abriu vários restaurantes, muitas pessoas já comeram, não gostam, mas já experimentaram. Só que às vezes experimentou de uma maneira errada, sabe? Um restaurante que não faz um manuseio de pescado direito, então salmão, principalmente salmão, que é a matéria-prima mais usada no Brasil, ele é gosmento, porque não foi feito a cura do salmão, sabe? Então, por conta disso, muita gente não come hoje. Então, assim, a minha missão é o quê? Conseguir levar salmão, sushi para essas pessoas. Esses dias foi aniversário de um amigo meu e eu levei uma barca. E tinha um monte de gente mais velha, assim, que não comia. Não, eu não como isso, nossa, cresceu na minha boca e tal. Aí eu comecei a conversar, viu, experimenta, você gosta de peixe frito? Gosto. Experimenta isso. Daí já acostumou com arroz. Ah, tá. Então experimenta, come camarão? Como. Então experimenta esse. E foi indo, daqui a pouco tava comendo sashimi, sabe? Então é assim, nossa, mas não cresceu. Mas por quê? Por conta da qualidade e de todo o processo que a gente faz na nossa peixaria, para garantir a qualidade para os restaurantes, né? E isso dá toda a diferença mesmo, principalmente é muito legal de ver isso, que você como dono do Na Casa, como gestor do Na Casa, você tem essa visão de querer levar a qualidade, porque muitas empresas estão muito mais focadas no valor que vão ganhar do que na qualidade do que vão entregar. Sim. Hoje em dia, aqui em Avaré, eu tava conversando sobre isso hoje mesmo com a Donini. Vocês conhecem a Donini? Restaurante Donini? Perto do Open Mall ali, do Mac. E é um restaurante japonês também, eles servem comida brasileira. Eu tava conversando com o dono de lá. Que aqui em Avaré a gente conseguiu ter um padrão de qualidade muito bom, sabia? Aqui em Avaré, assim, comparado às outras cidades. E eles fornecem arroz, salmão para restaurantes também, que eles têm uma distribuidora. E ele mesmo comentou, ele falou, viu, e nas outras cidades não usam o arroz que a gente usa, sabe? Eles usam... então, assim, eles não... É exatamente isso. Tem muitos restaurantes em cidades maiores, como a concorrência é muito maior, às vezes eles vão pelo preço e não pela qualidade, sabe? E você comentou que morou fora. Você acha que você trouxe algumas coisas de lá pra cá? Ou você era muito novo e acabou não... Não, nem... Na verdade, é uma coisa até engraçada. No Japão eu nunca comi salmão. Era só atum. Não, era só atum. Eu não lembro de eu comendo salmão. Nunca comi temaki lá, nunca comi hot roll. Engraçado. Foi aqui no Brasil mesmo, aí que eu ajudei minha tia um tempo quando meu tio se acidentou e ela fazia sushi. E foi ajudando ela que eu comecei a gostar. Aí daí que eu fui fazer o curso. Ela faz sushi até hoje. Aí eu fui fazer o curso e eu comecei... Daí que você aprendeu Isso. mesmo. Eu sempre gostei de comer. Mas fazer mesmo foi em 2014 que eu comecei. Eu queria entender se você, quando de começar na casa, você teve algum incentivo de fora, assim, se é o seu sonho, ou alguma coisa desse tipo, pra você começar. Incentivo, você fala assim, de pessoas? De pessoa, quando você morava no Japão, algum incentivo de cultura que você viu lá, alguma coisa? Eu sempre fui apaixonado pela cultura japonesa, oriental, né? E tanto que agora a gente vai casar, meu casamento, nossa, vai ter muita coisa oriental, assim, sabe? Eu quero trazer isso, eu quero levar minha filha pra conhecer, a gente tá marcando viagem pro Japão pra levar minha esposa, porque é uma cultura muito enriquecedora, assim, muito diferente. É completamente oposto do Brasil, sabe? Porque é diferente, não digo que tipo, o Brasil é ruim, o Japão é bom, ou o Japão é ruim, o Brasil é bom, não, mas são pessoas, as pessoas, tudo é diferente lá, sabe? Até um exemplo, uma latinha de refrigerante é diferente, né? Então eu sempre gostei muito disso. Mas eu nunca tinha imaginado trabalhando com isso lá no Japão, né? Que eu ia vir pro Brasil e ia trabalhar com isso. Foi mais aqui mesmo que,
ajudando a minha tia, eu comecei a gostar, comecei a ver que o mercado ainda não tinha muita concorrência, né? Que o mercado estava começando. Então aí eu achei bem a época, uma boa época para começar, e aí que eu fui mesmo. Aí minha mãe me incentivou bastante. Como eu falei, meu pai ele já é um pouco pé atrás, né? Receoso. Mas minha mãe incentivava bastante. Então, tanto que minha mãe veio trabalhar comigo em 2016. Aí depois passou um tempo e meu pai veio também. Só que minha mãe tá comigo desde o começo ali. Lembrei. Você falou que você é o único sushi man aqui da região reconhecido mesmo pelo governo japonês. Sim. E aí eu queria saber se agora você falou que agora você trabalha mais na gestão do Na Casa do que dentro da cozinha, como exemplo. Os seus sushi mans que trabalham lá agora também mantêm esse curso aceito pelo Japão? O curso tem um funcionário meu lá em Itaquarituba que tem. Agora os de Avaré vão fazer. Se não fizerem esse ano, vão fazer o ano que vem. Só que mesmo eu não estando lá, a gente tem processos. Tanto que um dos nossos valores é processo. Porque sem processo nada funciona. E quando a gente trabalha com mais gente, principalmente em cozinha, você tem que ter um processo, sabe, bem estruturado ali. Então, assim, eles sabem, tanto que chega a mercadoria na nossa peixaria, tem que fazer o recebimento, tem que fazer a conferência. Quando vai abrir, abre o salmão. Antes de abrir, tem que lavar o salmão, tirar toda a escama com jato, porque tem muita bactéria. Aí depois vai para abertura, vai para cura, passa no sal, no vinagre, embala para depois ir para os restaurantes. E lá, daí eles têm um netá, que é o filezinho de salmão. Tem que ser cortado com 20 gramas, um exemplo, panigiri. Então corta nisso. Aí antes de preparar, pesa a quantidade para depois fazer, para ver quanto que rendeu. Isso é tudo anotado, sabe? As receitas são todas seguidas fichas técnicas. Por quê? Porque é muita gente. E acontece muito isso quando a gente não tem processo. Já aconteceu muito com a gente. Eu vou lá, eu te ensino a fazer um temaki, um exemplo. Eu vou lá e falo, ó, são 60 gramas de arroz e 100 gramas de recheio. Beleza. Só que eu vou e eu não te supervisiono durante 6 meses. Eu não volto mais. Eu só te ensinei e não voltei mais. Aí eu cheguei lá depois de 6 meses, tá com 70 gramas de arroz e 130 de salmão. Depois de 6 meses. Aí eu vou lá, viu, mas eu não tinha te falado que... Não, sempre fiz assim. Assim que você me ensinou. Mas o que aconteceu? O erro não é do colaborador. O erro foi meu, porque eu não criei um processo, não anotei esse processo e eu não validei e não supervisionei. Então, porque quando você cria, você dá uma ordem, mas não anota, não cria esse processo, começou desse jeito. Daqui um mês, muda 5 gramas. Daqui 2 meses, muda mais 5. Agora você vai ver, daqui 6 meses a 1 ano, mudou muita coisa. E aí, como que você... E outra, e além de ter mudado muita coisa, se entrou gente nova, essa pessoa nova aprendeu errado. Então, por isso tem que ter esse processo e supervisionar. Não adianta, tem que supervisionar. Hoje eu não estou mais dentro do restaurante assim, trabalhando na cozinha. Ainda eu fico às vezes, mas assim, diariamente, de noite, assim, eu não fico. Mas eu vou lá de tarde, sabe? Tô indo bastante de manhã. Fico no escritório, a gente fica supervisionando, controlando quantas peças saem, quanto, sabe? Se tá rendendo o que tem que render, né? Controlando estoque. Então, assim, a gente precisa ficar em cima, né? Sim. E supervisionar. Eu queria agradecer, então, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por esclarecer todas essas nossas dúvidas. Muito legal todo o processo de vida do Na Casa, o seu processo de vida até chegar no ponto que você está hoje. Muito legal você ter conseguido realizar esse desejo. E eu espero que quem esteja vendo esse bate-papo agora consiga se motivar e entender que não é uma dificuldade, que a pessoa simplesmente vai desistir, que acontece muitas vezes. Sim. Você disse da pizzaria, muitas pessoas teriam desistido aí. Sim. Teriam começado a trabalhar para outra pessoa, para conseguir o salário, pagar o que deve e ia estagnar nisso. Mas você não, você continua indo atrás e você usou disso como aprendizado. Muitas pessoas não têm essa noção. E é isso, muito obrigado por esse bate-papo. Acho que a gente levou muito dessa conversa que a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos e nunca desistir. Com certeza. Foi muito legal, obrigada pela sua presença. Que bom, obrigado, pessoal. Eu que agradeço. Agradeço o convite. Parabéns, viu, pela iniciativa de vocês. Muito legal. Isso para os jovens, assim, é fantástico. E vocês conseguirem passar isso adiante, assim,
Então é muito bacana. Parabéns, viu, pra todos vocês. Obrigado. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.